Boa noite, amados. Igreja abençoada, Igreja do Evangelho Quadrangular, homens e mulheres poderosos, muito boa noite. Eu quero aproveitar esse momento para compartilhar aquilo que foi pregado no domingo. Quero fazer um resumo, não vou trazer toda a mensagem, pregar, mas eu quero fazer um pequeno resumo sobre aquilo que eu levei para o povo que estava lá no domingo, que esteve lá conosco. E se você puder, abre a tua Bíblia no capítulo 6 do livro de Josué, os 5 primeiros versículos. Ele fala assim para nós: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Olha só, eu quero, antes de mais nada, orar por este momento, como a gente sempre faz na igreja, antes de recebermos a palavra do Senhor. Bom, se você puder, aí na sua casa, fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu venho aqui, Senhor Deus, te pedir, Pai, que teu Espírito Santo seja conosco neste momento. Venha falar aos nossos corações. Venha, Senhor Deus, tirar toda angústia, todo medo, Senhor Deus, e que o Senhor possa se revelar aqui neste momento, Pai, porque queremos ser cheios da Tua verdade, cheios da Tua palavra. Queremos que a nossa mente, o nosso coração, Pai, possa receber a Tua verdade neste momento. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, Pai, venha trabalhar em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a mensagem que eu levei no domingo foi com o tema Derrubando Muralhas. E esse texto de Josué, quando você começa a ler, a estudar ele, você vai ver que Josué, ele assume o posto de Moisés. Moisés, quando morre, Deus ele levanta Josué para estar no lugar de Moisés, para ele levar o povo de Deus até a terra prometida. Porque Deus já havia prometido para eles que eles iam chegar na terra prometida. Então, assim fez, assim aconteceu. A primeira cidade que Josué se depara, que precisava ser conquistada, era a cidade de Jericó. Só que havia um detalhe nessa cidade, um detalhe muito importante. Essa cidade era uma cidade fortificada, era uma cidade que era muito protegida. E entenda só, entre Josué e as promessas de Deus havia um grande obstáculo, que era justamente essa grande muralha, essa grande fortaleza que envolvia a cidade de Jericó. Mas entenda, se Deus prometeu, Deus ele cumpre. Se Deus ele prometeu algo na tua vida, Deus ele vai cumprir. Amém, queridos? Eu creio nisso, eu creio nessa verdade do Senhor. Então, Deus, quando ele promete, além de ele prometer algo, ele nos dá condição, total condição para a gente poder conquistar aquilo que precisa ser conquistado. Então, ele nos dá estratégias, ele nos dá instruções, e assim como ele deu para Josué, e assim ele dá para nós também, essas estratégias, essas condições para conquistar os grandes desafios que virão pela frente. E diante dessa luta, desses problemas que nós estamos passando hoje,
acerca dessa doença, desse vírus, né, o coronavírus, esse mal que tá afetando não só a nossa cidade, mas o mundo inteiro. Eu quero te fazer uma pergunta. Que muralha você precisa derrubar para tomar posse da vitória, da vitória que Deus tem para a sua vida? O que seria a nossa vitória hoje? Meu irmão, diante dessa problemática que nós estamos passando, a vitória para a minha vida hoje é viver em paz. É estar em um momento de paz, e a paz que o Senhor nos dá, a paz que o Senhor nos promete, a paz que faz, que nos dá um refrigério, a segurança. E essa paz, essa vitória que pelo menos eu, né, estou precisando hoje, né, e muitas pessoas estão precisando também. Eu creio que você que está aí me escutando também está precisando dessa paz, está precisando dessa vitória na sua vida. E qual seria essa muralha que você precisa derrubar? É claro que dentro do que a gente está vivendo hoje, o que tem acontecido com muitas pessoas? Muitas pessoas estão com medo. Inclusive a pastora pregou na quarta-feira sobre isso. A questão do medo. Muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão desesperadas, pessoas que estão com a sua fé abalada por causa dessa problemática, por causa desse vírus que está afligindo o mundo inteiro, né? E a insegurança toma conta de nós. Essa é a verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos que proporção isso vai tomar aqui na nossa cidade. E nós podemos imaginar, pensar, e isso, cada vez que nós pensamos em relação a isso, as coisas vão se complicando mais, que nós não estamos encontrando uma resposta. Então, essas coisas acabam tomando conta da nossa mente e nos fazendo ter muita insegurança. Essa é uma extremidade. As pessoas estão com muito medo, estão apavoradas. A outra extremidade é que existem pessoas muito despreocupadas com esse problema. É como se não tivessem nem aí para o problema. Então elas estão tão despreocupadas a ponto que não estão tomando as medidas para se precaver desse mal que está ocorrendo. Então são duas extremidades que, com certeza, querido, isso atrapalha, né, a nossa conquista, atrapalha a nossa vitória. Então, talvez uma dessas coisas seja a sua muralha. Então, eu creio que quando entendermos, essas estratégias que Deus vai nos dar, né, essas estratégias que Deus ele deu para Jericó, quando entendermos essas muralhas elas vão cair por terra em nome de Jesus. E são essas estratégias, são essas instruções que eu quero passar para você. Amém, queridos? Então, olha só. As estratégias humanas, elas são, de fato, estratégias importantes para a nossa vida. Porém, tem as estratégias espirituais são mais importantes ainda. Nós não podemos desprezar as estratégias espirituais. E foram elas que Deus deu para Josué conquistar Jericó. E essas estratégias vão nos ajudar muito. Amém? A primeira estratégia que eu quero te falar é sobre a confiança em Deus. Nesse momento de caos, nesse momento de aflição, de insegurança, precisamos confiar em Deus. Quando você olha lá no versículo 2, Deus ele diz assim, ele fala para Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, seu rei e seus valentes. Imagina só, Josué, ele recebe uma mensagem, ele recebe algo de Deus, dando a certeza que aquilo que ele ia fazer, dando a instrução, aquilo que ele ia fazer, ele ia, através daquilo, ele ia conquistar a vitória na vida dele. Então, imagina só, o inimigo ia ser derrotado.
O inimigo ele ia ser derrotado na medida que Josué cumprisse, obedecesse a Deus, porque Josué ele foi, na verdade, usando outras palavras, Deus ele estava falando para Josué: Josué, o inimigo já está derrotado, então vá lá, faca no dente, sangue nos olhos, vai lá que tu vai conquistar, tu vai obter vitória, e Jericó já está nas tuas mãos. Então foi isso que aconteceu. Josué foi acreditando numa verdade, acreditando nas palavras do Senhor. E isso é que Deus está nos falando hoje. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, naquilo que Deus tem se revelado na sua palavra. Embora você tenha orado, embora você tenha orado, tenha jejuado, tenha falado, tenha olhado nas Escrituras, e embora você não tem feito tudo isso, mas porém você não está escutando a voz de Deus, você não está vendo, né, Deus agir. Embora isso tenha acontecido, mas eu tenho certeza que Deus ele está agindo sim. Você só precisa confiar nele. Amém? Você só precisa confiar naquilo que ele tem falado através da sua palavra. Embora até o mundo tenha crescido, o mundo tenha crescido, a maldade do mundo tenha crescido de tal forma que justamente isso está acontecendo por causa da maldade no mundo. Embora essas maldades estejam ocorrendo, eu creio, em nome de Jesus, que nós precisamos confiar nele. Amém, queridos? Porque a sua verdade nos fala que ele já é um inimigo derrotado na nossa vida. Ele já é um inimigo que já está derrotado. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, fala assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, querido. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, confie em Deus. Confie em Deus. Essa foi a primeira estratégia que Deus deu para Jericó. Confie em mim. Se eu estou te falando, vá lá que a vitória é tua. Então, coloque teu coração no Senhor. Confia nele. A segunda estratégia foi a dependência de Deus. Não tem como nós confiarmos em Deus sem depender dele. Eu acredito nisso. Precisamos depender dele, depender de Deus. Dependa de Deus para tudo. Coloca diante de Deus todas as tuas causas e espera nele. Espere nele. Não te afoba, não fique em pânico. É só você ter a sua meditação no Senhor, esperar Deus falar para você, porque Deus fala de muitas formas. Amém? Então entenda que a nossa vitória, a sua vitória, a minha vitória, ela não depende de nós mesmos, não depende da nossa inteligência, não depende da minha capacidade, não depende da minha esperteza. A nossa vitória depende da dependência de Deus. E quanto eu dependo de Deus? Eu preciso depender de Deus. Precisamos esperar nele. Quando eu dependo de Deus, as muralhas elas vão cair por terra em nome de Jesus. Amém, querido? A terceira estratégia é justamente e essa estratégia eu gosto demais, que Deus fala para Josué. A terceira estratégia é aumentar o pavor do inimigo. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar através do capítulo 2, versículo 9 de Josué. Fala assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão falecidos diante de vós. O que essa mensagem está nos falando aqui? Se você for ver estudar o livro de Josué, capítulo 2, até onde nós estamos no capítulo 6, você vai ver que os moradores de Jericó, eles ouviram os feitos e os livramentos de Deus na vida do povo de Israel. Eles souberam disso. Eles sabiam que Deus era um Deus poderoso na vida do povo de Israel. Então, quando
Josué começou, o povo de Israel começou a rodear Jericó, então ele já sabia quem era Deus, o poder de Deus, quão grande era o poder de Deus, e quando ele viu esse povo rodeando a sua cidade, eles ficaram apavorados. Ou seja, o temor, eles passaram a ficar com medo. E é justamente isso que está acontecendo hoje, nesse momento que nós estamos passando. É isso que está acontecendo. O povo está atemorizado, está apavorado. Satanás e seus demônios estão eles colocam obstáculos, né? Ou seja, muralhas entre nós e as nossas conquistas. Então, qual o interesse? Qual é o objetivo disso? É justamente amedrontar, fazer o povo ficar com a mente passiva, ficar com o coração apertado, ficar preocupado, inseguro. O objetivo de Satanás e seus demônios é nos fazer recuar e desistir. Toda vez quando recuamos e desistimos, dificilmente nós vamos conquistar aquilo que nós precisamos conquistar. Dificilmente nós vamos atingir, o alvo que nós precisamos chegar. Então, entenda, esse é o objetivo do inimigo. Diante desse caos, é nos abater. A tentativa, o desejo é de nos abater, de afligir as nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer? Rodear Jericó. Precisamos rodear Jericó. Então, como assim, pastor? Como é que eu vou fazer? Na prática, como que eu posso viver isso na prática? Como que eu posso rodear Jericó na prática? É justamente através da oração. É você orando, é você jejuando, é você lendo a palavra, se enchendo da palavra do Senhor. O que nós estamos vendo muito hoje? A gente liga a televisão, vai nas redes sociais, é só tragédia, fulano está com um problema assim, fulano está gripado, e ninguém pode sair na rua, está um caos, as cidades estão cada vez piores, e o bairro não sei aonde, aconteceu vítimas, e são essas notícias ruins. Então, cada vez que eu vou me enchendo dessas notícias ruins, nós vamos nos abatendo emocionalmente. Então, é isso que o inimigo quer. E nós precisamos justamente rodear Jericó através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum. Fazer esse jejum, que inclusive nós iniciamos aí 2 dias atrás. Continue jejuando com esses propósitos. Tá incluso lá no grupo. Nós temos compartilhado com você. Então, pegue, ore, entre nesse jejum conosco, tá bom? Porque nós precisamos buscar justamente essas verdades do Senhor, nos encher dessas verdades de Deus. Amém, querido? E como o livro de Tiago diz no capítulo 4, versículo 7, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então são eles que vão fugir. Então quando nós oramos, quando nós jejuamos, eles é que ficam atemorizados. Eles quem? Satanás e seus demônios. Eles vão correr. Então isso que você está sentindo, essa muralha que talvez você levantou por causa dessa circunstância que nós levantamos, por causa daquilo que está acontecendo, o medo, a angústia, a insegurança. Então essas muralhas elas vão cair por terra. E uma quarta estratégia muito boa e é excepcional, e ela é fundamental agora nesse momento que estamos passando, é a fé. Precisamos aplicar a fé. Precisamos aplicar essa fé que o Senhor tem nos ensinado. Como eu disse anteriormente, pode parecer que as suas orações não estão surgindo efeito. Então sim, estão. O Senhor está agindo, o Senhor está te ouvindo, o Senhor está escutando aquilo que você tem falado. Os momentos que você tem se humilhado diante de Deus pela tua saúde, pela tua família, pela tua cidade, pela sua nação, o Senhor, Ele está escutando sim, ok? Então, aplique a tua fé, e eu digo uma fé responsável, não é fé irresponsável não, entende? Porque muitas pessoas têm agido irresponsavelmente. Nós precisamos nos precaver, nós precisamos utilizar das medidas para nos precaver em relação a essa doença. Então, utilize. Amém, queridos? E a quinta e última estratégia
é tocar as trombetas e dar o brado de vitória. Olha só, lá no versículo 5, ele fala que no 7º dia foram 7 voltas. E na última volta os sacerdotes tocaram as trombetas. E todo o povo gritou e as muralhas de Jericó caíram. Então eu te convido a tocar as trombetas e dar o grito de vitória, querido. Isso é tremendo. Nunca te esqueça que tocar as trombetas é justamente adorar a Deus. Põe aí na tua casa um louvor, se tu estiver sentindo, estiver teu coração apertado, estiver preocupada com esse problema que está acontecendo, querido, põe um louvor, tenha um momento de adoração a Deus, fale com Deus nesse momento, tá bom? E o louvor, ele fala muito, como eu sempre digo lá na igreja, sempre tenho falado, o louvor fala de uma maneira comigo assim, poderosa. Então eu creio que o louvor vai falar contigo também. Então quando nós louvamos, é uma forma de agradecer a Deus, de adorar a Deus, de fazer adoração a Ele. Então toque a trombeta, louvando a Deus e dando o grito da vitória, glorificando a Ele pela vitória que Deus já te deu. Entenda, Deus já te deu a vitória, tá bom? Essas muralhas que foram construídas, essas muralhas que foram levantadas do medo, da insegurança, o pavor, a falta de fé, querido, a sua fé foi abalada nesse momento, não deixe, por favor, entendeu? Te enche da palavra de Deus, ore, fale com Ele, então glorifica dele, muito louvor neste momento, porque, querido, é um momento que Deus ele vai agir com certeza, Ele não vai nos desamparar não, tá bom? Deus não vai nunca nos desamparar. No livro de Números, capítulo 10, versículo 9, diz assim: E quando na nossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembranças de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Eu creio que nós já estamos salvos dos nossos inimigos. Essa doença não vai resistir muito tempo, não. E nós, se aplicarmos essas 5 estratégias aí que foram que eu acabei de falar, eu tenho certeza que você vai ter o teu momento de vitória. Você vai conseguir a cada dia você sentir a vitória se concretizando. Que vitória é essa? Momentos de paz, momentos de segurança, confiança em Deus e dependência dele. Então, não deixe que essa muralha, que o medo, ou seja, o medo, a insegurança, impeça você de desfrutar dessa vitória, que é a paz, que é a confiança de Deus e a dependência dele. Amém? Então, toque a trombeta, tá bom? Toque a trombeta. Se você precisar falar para alguém, então diga: meu irmão, vamos glorificar a Deus, vamos usar das estratégias que Deus deixou para nós. Então eu te convido a tocar as trombetas comigo, conosco, que é o povo da igreja, com essa família preciosa que é a nossa igreja. Então compartilha isso, essas 5 estratégias de Deus para um amigo seu, em relação, você falando para essas pessoas, compartilhando com elas essas verdades, conversando com um amigo via WhatsApp, sobre essa fé, sobre aquilo que Deus tem para nós, tá bem? Que só Ele pode nos trazer a verdadeira paz, só Ele pode nos trazer a verdadeira segurança. Nossa paz, a nossa segurança está em Deus, ok? Então era o resumo da mensagem que eu levei no domingo, e quero aqui te desejar uma boa noite e fique na paz, que vai dar tudo certo, tá bom? Aproveita esses momentos que nós estamos em casa, que você está em casa, reúne a tua família para fazer o culto familiar, levando uma palavra de Deus, compartilhando com a tua família aquilo que você tem aprendido. Abre um versículo e comece a falar, a compartilhar com a tua família.
cada um ora, fala de um versículo, cada um compartilha aquilo que Deus tem que falar no coração de vocês. Louvem a Deus, momento de louvar a Deus, como eu falei, e assim nós vamos conseguir vencer esse mal que está aí querendo assolar a nossa vida. Amém, queridos? Então fique na paz e boa noite a todos.